Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração. Palavra esta que, movida pelo Espírito Santo, há de proporcionar visão e edificação. Eu quero ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E quero ler alguns versículos. Quero ler o versículo 1 e depois quero ler o versículo 5 e 6, que assim nos diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O verso 5. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirada do altar com uma pinça. Aqui a gente vai ouvir a história de Isaías, o seu chamado. Mas eu quero chamar a sua atenção para a morte do rei Uzias. O povo vivia um período muito difícil, onde se afastou de Deus. Você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 26, quando o rei Uzias é tomado por uma lepra e é afastado. E o seu filho é quem passa a ser o corregente, a liderar, a governar o povo. O que acontece? O povo se afastou de Deus, o povo deixou de viver as bênçãos de Deus. Toda a nação está vivendo um mal. Toda a nação está vivendo longe de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso e nós sabemos disso, isso é indiscutível. O nosso Deus é um Deus sublime e Ele sempre levanta alguém para que dê continuidade à proclamação da sua palavra, a pregar a sua palavra e a declarar ao povo que é tempo de retorno. Deus levanta o profeta Isaías justamente neste período em que há a morte do rei Uzias com lepra, distante, afastado. E o que Deus está dizendo a Isaías que é um tempo de restauração. Veja bem, Isaías não é um ser que está vivendo alheio aos problemas, não é um ser que está vivendo a melhor vida possível diante do Senhor. Mas o Senhor fala com Isaías e Isaías se torna um profeta para a sua nação. Vejam que a primeira coisa que ele precisou é que Deus o perdoasse. A outra coisa que Isaías percebe é que tudo se curva perante o Senhor. Por isso ele vai falar sobre serafins, sobre monstros, sobre tanta coisa que se curva, todos os seres. E aqui eu tiro a primeira lição, que o pecado nos afasta de Deus e permite que a nação sofra. Afastamento de Deus. Existem neste período pessoas que estão se afastando de Deus, pessoas que não estão buscando a presença de Deus, pessoas que não estão vivendo intensamente para Deus, estão vivendo a sua visão, estão vivendo o seu método de vida cristã, estão vivendo aquilo que acham ser agradável. Isso é perigosíssimo. E eu quero chamar você a se voltar para Deus. Viver longe de Deus é um tremendo erro, é uma escolha terrível. E, lamentavelmente, algumas pessoas que fazem parte de nossas igrejas estão vivendo afastadas de Deus. Não olhe para a nação que está sofrendo o mal do pecado. Olhe para Deus que pode mudar a nossa história pessoalmente. Deus, quando levanta Isaías, o toca em sua boca, porque ele mesmo diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós não podemos olhar o que está acontecendo à nossa volta.
Porque a segunda lição que a gente traz é de que a punição virá contra todos que viverem no pecado. Precisamos viver a santidade, irmãos. Eu tenho pregado constantemente esta palavra de buscarmos a Deus, de vivermos intensamente para Deus. Não adianta ficarmos lamentando os que não estão fazendo se nós não estivermos fazendo o que é correto. Não adianta lamentar pelo governo corrupto, não adianta ficarmos olhando que a sociedade está indo de mal a pior, se nós que somos servos não tomarmos uma postura de olharmos a santidade de Deus e desejar viver esta santidade sobre nós. O que Isaías está dizendo é profundo. Isaías está dizendo sobre o exemplo e o poder de Deus para todos nós, dizendo que Deus é poderoso e infinitamente mais. Ele vê a revelação do santo e ele fica com o coração quebrantado, mas ele vai buscar isto diante do Senhor. Ele vai dizer: o remédio da graça pessoal é a santidade da glória de Deus. O que pode nos curar, o que pode curar a nossa nação, o que pode curar o mundo é Deus, é o poder de Deus. E é este poder que vem sobre nós. Não se afaste de Deus, não reclame do que nós estamos passando, porque se estamos passando por momentos difíceis, escolhas nossas. E não só lamente pelos outros, mas lamente por si. Isaías olha para si. Quando Isaías olha para si, o que ele vê? Afastamento. Por causa do rei que comandou, por causa dos seus auxiliares do palácio. Mas Isaías escolheu andar longe. A terceira coisa que eu vejo é que Isaías vê o poder de Deus e se rende. Faça isso. Veja o poder de Deus e se renda para viver intensamente. Olhe para Deus como referência e não para os outros que estão à sua volta. Nem para a nossa sociedade que está mergulhada em corrupção e no mal cruel. Mas olhe para Deus, que é santo, que é poderoso. Vamos orar. Deus bendito, obrigado porque neste tempo Tu tens levantado homens e mulheres com determinação a serem obedientes e santos. Permita que nós sejamos santos e possamos pregar a Tua palavra, sermos instrumentos vivos neste tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas reflexões.